O fato de você não delegar vai fazer com que você se torne um líder muito mais ocupado do que um líder produtivo. E aí eu quero te convidar para fazer uma reflexão, na verdade, mais do que uma reflexão, uma tarefa de casa mesmo. Pega um pedaço de papel, uma folha de papel ou o seu computador e faça uma reflexão nos últimos dias, na última semana. Quais foram as atividades que efetivamente você executou? Faça uma lista, né? Então, por exemplo, segunda-feira eu respondi e-mail, eu paguei boleto, eu atendi cliente, enfim, coloque tudo aquilo que você fez. E aí você faz uma avaliação fria mesmo, né? Uma reflexão sobre, poxa, isso que eu fiz foi para me manter ocupado ou para me manter produtivo? Uma reflexão que eu gosto de fazer é, será que as atividades que você, como líder, está fazendo, será que um estagiário não poderia fazer? Então, quando você começa a analisar, de fato, como é que tem sido a sua rotina, você passa a compreender melhor como usar melhor o seu tempo, como ser mais produtivo, como ser mais eficiente. Inclusive, tem uma ferramenta muito interessante que você pode usar, que se chama Matriz de Eisenhower. O que é essa matriz? É justamente você olhar para as tarefas que você está fazendo e classificá-las em quadrantes diferentes para você avaliar aquilo que é urgente, aquilo que é importante, aquilo que você deve fazer pessoalmente, aquilo que você pode e deve delegar. Então, comece a pensar de que melhor maneira você pode usar o seu tempo. Essa matriz pode te ajudar muito nesse sentido. Então vamos lá, uma vez que você compreendeu quais são as suas atividades, as suas tarefas mais operacionais e quais são aquelas tarefas mais estratégicas que você deveria estar focando, olhe para essas tarefas operacionais e pense qual é a melhor maneira de você delegar essa atividade para um colaborador da sua equipe. Então, delegar não é simplesmente passar uma tarefa para alguém, na verdade é transmitir com clareza o que tem que ser feito, o porquê que aquilo tem que ser feito e como isso deve ser feito. Então, quais os cuidados que você deve ter ao delegar algo para alguém? Primeiro, explique o porquê. Por que aquela atividade é importante? Então, digamos que você está fazendo ali uma planilha financeira, um relatório financeiro, onde aquelas informações são relevantes. Ao invés de você chegar para um colaborador e falar, olha, preencha a planilha desse jeito aqui, essas colunas desse jeito, você primeiro começa falando, olha, eu venho trabalhando num relatório que é super importante para mim, aqui para a empresa. Relatório vai nos ajudar a tomar decisões mais estratégicas. Esse relatório, por exemplo, de custos de fornecedor, vai me ajudar a tomar uma decisão se eu devo mudar um fornecedor, se eu devo negociar com esse fornecedor, e isso vai impactar diretamente na nossa margem de lucro, nos resultados da empresa. Então, eu vou te passar essa atividade que é super estratégica e importante para a empresa, ok? Beleza, você colocou o significado, o porquê daquela tarefa. Depois, você vai explicar o como que a pessoa deve fazer. Então, o como, normalmente, é a forma que você já faz essa atividade que você não delegou para ninguém, mas de uma maneira mais estruturada. Por isso a importância de você escrever, definir processos, fluxogramas, porque de fato é o beabá de como uma atividade deve ser feita. Toda vez que você formaliza um processo importante, um processo crítico, você não precisa ficar repetindo toda vez para um colaborador como é que ele tem que fazer. Se você cria um documento formal, é o melhor caminho para aquela pessoa fazer aquela consulta. Então, muitas vezes, as pessoas, os líderes que são ocupados e não produtivos, eles tentam passar aquela tarefa apenas no boca a boca ali, sem muita estruturação, sem muito acompanhamento, e acaba tendo dificuldade, porque toda hora aquele colaborador volta com aquela dúvida te perguntando como é que faz aquele processo. Então, o segundo passo é formalize, documente um processo para que o seu colaborador possa consultar sempre que tiver alguma dúvida. E depois que você explicou o motivo do porquê aquela atividade é importante, mostrou um documento bem estruturado, bem explicado de como executar aquele processo, você deve, de fato, no curto espaço de tempo, fazer alguns follow-ups, fazer um acompanhamento dia a dia ou semana a semana, para ver se aquele colaborador realmente está fazendo o que tem que ser feito da forma que você gostaria. À medida em que o tempo passar, você passar essa confiança, esse acompanhamento com o seu colaborador, você vai diminuindo essa necessidade de acompanhamento, essa necessidade de controle muito próximo, porque você vai passar a confiar no resultado daquilo que está sendo produzido. Então, a partir do momento que você entende o que a diferença entre ser um líder produtivo e um líder ocupado, você passa a concentrar mais a sua
mente, a sua capacidade, o seu conhecimento para focar naquilo que realmente importa. E por fim, qual que é a reflexão mais importante desse processo de delegar tarefas? É você entender que o seu conhecimento, o seu tempo é precioso. Quanto mais tempo você tiver para o seu desenvolvimento, para o desenvolvimento do seu processo e para o desenvolvimento da sua equipe, mais autonomia você vai ter e menos incêndios você vai precisar apagar. Isso vai gerar um dia a dia mais leve para você, menos estresse, desgaste emocional e mais clareza para você focar no que realmente importa. Espero que você tenha gostado desse vídeo, não deixe de curtir, deixar seu comentário e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!